Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos estudos, com esta videoaula nós vamos iniciar os nossos trabalhos em torno da filosofia aristotélica, o grande Aristóteles. Comumente, os autores da história da filosofia costumam chamar Aristóteles de filósofo materialista. Isso mesmo, filósofo materialista. Um pouco em contraposição ao pensamento de Platão, que é chamado de idealista. É preciso que nós, no campo, no universo da história da filosofia, entendamos a palavra idealista e materialista de modo mais técnico e menos corriqueiro. Eu vou explicar, claro que eu vou explicar. Porque às vezes, no dia a dia, a gente costuma usar a palavra idealista para significar alguma coisa em torno de romântico. Ah, fulano de tal é muito idealista, ele não tem os pés no chão. Então é uma ideia, é um pouco assim de ingenuidade, de otimismo exagerado no cotidiano. Para nós, no campo da filosofia, um filósofo é idealista quando ele compreende a sobreposição da ideia com relação à matéria, especialmente no que diz respeito à compreensão, à interpretação do mundo, ok? Por outro lado, o filósofo é materialista quando ele trabalha com a sobreposição ou a supervalorização da dimensão material da realidade em detrimento da dimensão ideal. Então fique ligado nisso. Materialista no nosso dia a dia costuma significar alguém que é muito preocupado com dinheiro, ou mesmo alguém que supervaloriza bens materiais, né? Não deixa de ter relação, mas essa visão mais do senso comum pode acabar servindo assim de ruído ou de obstáculo para uma compreensão um pouco mais adequada do que significa dizer que Aristóteles é um filósofo materialista. A gente costuma sempre pensar numa filosofia aristotélica que se faz um pouco em contraposição à filosofia de Platão. Nessa videoaula de hoje, é um pouco isso que nós vamos fazer. Tentar perceber um pouco dessa divergência trazida por Aristóteles com relação à filosofia de Platão. Apesar de Aristóteles ter sido discípulo de Platão por aproximadamente 2 décadas. E é importante registrar isso, né? Aristóteles seguiu os ensinamentos de Platão, alguns autores costumam dizer de modo mais pontual por 18 anos, mas é claro que essas datas elas são sempre muito aproximadas, mas o fato é que Aristóteles foi discípulo de Platão por muito tempo, praticamente 2 décadas. E há indícios de que Platão considerava Aristóteles como o seu mais nobre discípulo, o seu discípulo mais inteligente, mais importante. Diz a lenda, gostou dessa ideia? Diz a lenda que certa feita Platão ficou atrasando o início das suas elucubrações filosóficas, das suas reflexões filosóficas, e os seus discípulos ali em volta dele, qual é, Platão? Não vai começar não? Não vai fazer nenhuma pergunta hoje? Não vai fazer nenhum encaminhamento? E aí Platão esperou mais um pouco, até que ele disse, olha, hoje não tem filosofia. Equivalente a dizer, hoje não tem aula, hoje não tem reflexão. Por quê? Todos se admiraram, né? E ele diz, porque a inteligência não veio à aula, referindo-se a seu discípulo Aristóteles, né? Isso é uma anedota que é contada meio que para mostrar que Platão já reconhecia Aristóteles como, de fato, uma figura diferenciada, né? Uma figura muito marcante na trajetória da sua escola. Só que, com a morte de Platão, ocorreu dentro da academia, que era a escola platônica, ocorreu uma divergência
entre dois grupos, né? Um grupo entendia que o papel deles como discípulos de Aristóteles, a partir de então, deveria se limitar a reproduzir o pensamento de Platão, ou seja, eles tinham uma admiração muito grande pelo pensamento de Platão e diziam, bom, agora o nosso papel é repassar para os demais aquilo que Platão desenvolveu. E um outro grupo, dentro do qual estava Aristóteles, dizia, não, a filosofia tem que continuar. Platão cumpriu o papel dele, avançou o quanto pôde, mas compete a nós darmos continuidade à filosofia. Isso levou, na prática, à expulsão de de Aristóteles da Academia de Platão. Alguns autores falam isso de modo um pouco mais polido, né? Fala assim, que em função das divergências políticas dentro da academia, Aristóteles acabou sendo forçado a abandonar a academia. Enfim, ele não conseguiu ficar mais na academia, saiu, ficou por um tempo viajando, voltou a Atenas alguns anos depois, e aí já não voltou mais para a academia, fundou a sua própria escola, que é chamada de Liceu, ok? Chamada de Liceu. E a partir daí, então, a partir da fundação desta nova cidade, nós temos a segunda grande escola de filosofia da história da humanidade, né? A primeira é a Academia de Platão. É claro que outras enormes escolas surgiram a posteriori, mas aí a gente tem a fundação da segunda grande escola de filosofia, que é a escola aristotélica. De certa forma, Platão e Aristóteles representam meio que esses dois grandes troncos a partir dos quais a trajetória da filosofia ocidental vai acabar se desenvolvendo, né? Bom, ditas essas informações introdutórias, o que a gente conclui é que, apesar de ter sido discípulo de Platão por tanto tempo, Aristóteles posteriormente funda a sua própria escola, e essa sua escola de filosofia, não escola enquanto instituição apenas, mas essa sua nova perspectiva filosófica vai acabar formatando um novo paradigma para a história da humanidade, não é? Bom, essas são informações assim bem introdutórias para a gente ir entrando nesse universo chamado de filosofia aristotélica. O que a gente pode usar como ponto de partida? Eu diria para você, meu querido, minha querida, que nós podemos começar a tratar da filosofia de Aristóteles de diversos pontos. Sinceramente, a gente poderia começar por diversos caminhos. Eu gosto de começar aqui de uma forma mais simplificada, trazendo à tona a diferença de visão entre Platão e Aristóteles no que diz respeito ao papel e à relevância que tem os 5 sentidos no processo de construção do conhecimento. Veja bem, você que estudou Platão deve se lembrar, eu presumo que se lembre até muito bem disso, porque os estudos são bem recentes. Você que estudou Platão se lembra muito bem que, para Platão, aquilo que os 5 sentidos produzem é muito precário. A gente pode até argumentar no sentido de que os sentidos não produzem algo que possa ser chamado efetivamente de conhecimento, ok? Ou seja, há uma visão por parte da filosofia de Platão, de certa forma pessimista com relação ao papel e à relevância dos sentidos no que diz respeito ao processo de construção do conhecimento. Isso parece bastante claro na filosofia de Platão. A gente pode até dizer que os sentidos, para Platão, não são confiáveis, eles nos levam frequentemente ao erro. Eu posso, inclusive, em caráter de recordação, associar isso que eu acabei de falar ao mito da caverna, que nós também tivemos a oportunidade de visualizar nos nossos estudos. Para Platão, aquilo que os sentidos produzem equivale
às sombras projetadas no fundo da caverna. Tu te lembras disso? Equivale às sombras projetadas no fundo da caverna. Ou seja, Platão trabalha com a ideia de que quem confia naquelas informações que os sentidos produzem se assemelha a quem acredita que sombras projetadas no fundo da caverna são reais, constituem realidades em si mesmas. Então há uma visão pessimista. E Aristóteles, acho que esse é um ponto importante, e esse ponto é uma chave importante para a gente começar a se apropriar de qualquer coisa no que diz respeito à filosofia aristotélica. Aristóteles tem uma visão otimista dos 5 sentidos. Não é? Os sentidos são importantes, é a partir deles que se chega a níveis mais elevados de conhecimento. Não significa, meu amigo, minha amiga, que Aristóteles fique satisfeito com aquilo que os sentidos produzem. Esta também seria uma visão, pelo menos parcialmente equivocada, a respeito do pensamento aristotélico. Mas significa que, para Aristóteles, os sentidos fazem parte desse processo, e como há também uma outra mudança que eu vou comentar agorinha ainda, além dos sentidos fazerem parte desse processo, os sentidos são positivos, né? O que eles produzem é importante, o que eles produzem tem relevância. Penso que aí a gente tem então já um critério como ponto de partida, né? Enquanto Platão vê os sentidos como indesejáveis, incapazes de produzir algo válido, Aristóteles vê os sentidos como necessários, ok? Então esse é um primeiro ponto importante. Uma outra ideia, essa talvez um pouco mais complexa, mas a gente já pode entrar nela e depois ir aperfeiçoando-a no decorrer das nossas aulas, tem a ver com o que Platão entende por conhecimento e o que Aristóteles entende por conhecimento. Para Platão, o conhecimento é da realidade em si mesma, da essência, vamos impropriamente dizer assim. E, portanto, o conhecimento confiável e verdadeiro é sempre o conhecimento da universalidade. Por exemplo, se você conhece a essência do cavalo, se você sabe de modo essencial, mais essencial possível, o que é um cavalo, qualquer exemplar de cavalo que você vir na sua vida, você vai identificar como sendo cavalo, porque você, através do seu intelecto, domina essa ideia universal. Você sabe algo a respeito do cavalo que é encontrado em todos os cavalos do mundo. Não importa se esses cavalos são grandes ou pequenos, se são da raça A, B, C ou D, se são cavalos velhos ou novos, se são cavalos mais selvagens ou mais domados, não importa. Você conhece algo que te permite identificar universalmente o cavalo. Esse algo é a ideia original de cavalo. Então, para Platão, o conhecimento consiste na apropriação desta ideia. Ao passo que Aristóteles trabalha com o conhecimento da particularidade dos seres e ou dos objetos. Preste atenção. Enquanto Platão pensa que conhecer é dominar o conceito de modo universal do ser, Aristóteles entende que conhecer é identificar as especificidades, as particularidades de cada ser, as idiosincrasias, para usar uma palavra um pouco mais diferente, de cada ser presente no mundo. Então a gente poderia dizer, o conhecimento para Platão é o conhecimento coincide com o domínio ou com a identificação do elemento universal. O conhecimento para Aristóteles é da
particularidade. Tem um pequeno parágrafo meu escrito no material de apoio do curso que diz assim: aqui nasce uma importante diferença. O conhecimento na perspectiva platônica é abstrato, metafísico e ou especulativo. Repetirei porque esse é um parágrafo que eu gostaria inclusive que você destacasse quando estiver lá fazendo o seu estudo autônomo. Aqui nasce uma importante diferença. O conhecimento na perspectiva platônica é abstrato, metafísico e especulativo. Abstrato, metafísico e especulativo. Por quê? Porque é um conhecimento produzido via racionalidade, via intelecto. O trabalho do filósofo é, portanto, intelectual na visão platônica. Para Aristóteles, outrossim, o conhecimento tem nuances de experimentação. Repito, para Aristóteles, o conhecimento tem nuances de experimentação. É um conhecimento que se produz a partir da experiência com o objeto a ser conhecido. Enquanto Platão vai buscar uma ideia universal abstrata sobre o que é o cavalo, Aristóteles vai tentar identificar os elementos que cada um dos cavalos que ele pode experimentar, no sentido de ver, de cheirar, se for o caso, de apalpar, olha os sentidos sendo usados. Então, para Aristóteles o conhecimento é deste cavalo e não do cavalo de modo universal. Essa então é uma conclusão importante a ser considerada. E aí eu encerro essa nossa reflexão introdutória sobre Aristóteles com 3 pontos que eu deixo aí para que você os aprofunde na leitura do nosso material de apoio. Primeiro ponto: Aristóteles não considera válido apenas o conhecimento metafísico abstrato, mas valoriza o conhecimento experimental. Ou seja, significa que Aristóteles ignora, e cuidado com isso porque eu já vi pessoas falando isso de modo equivocado por aí afora, tá legal? Aristóteles não ignora o conhecimento metafísico. Aliás, Aristóteles tem um tratado gigantesco sobre metafísica e ele contribuiu enormemente para a compreensão, o desenvolvimento da metafísica. Tudo bem. Mas ele considera válido também o conhecimento que é produzido pelos sentidos. Percebe? Então essa é uma chave importante de leitura. Aristóteles é também chamado de estagirita, porque ele nasceu na cidade de Estagira. Então eu digo assim, o estagirita, por causa disso, supera meio que uma obsessão de Platão por verdades inteligíveis. Essa palavra obsessão, ela é um pouco tendenciosa e até muito pesada, eu reconheço. Mas eu gosto de usá-la porque quando a gente estuda um pouco mais detalhadamente o pensamento de Platão, a sensação que a gente pode ficar, entre outras, é um pouco essa mesmo, sabe? De que Platão ele tem meio que uma obsessão pelo abstrato, pelo metafísico, pelo inteligível. Aristóteles se distancia um pouco disso que eu estou chamando aqui, um pouco impropriamente de obsessão, ok? E um terceiro ponto, Aristóteles é chamado também de peripatético. Peripatético significa aquele que ensina andando. Aristóteles andava pelos pórticos das construções de Atenas, e as pessoas que estavam ouvindo suas lições, refletindo com ele a sua filosofia, iam caminhando atrás dele, ok? Então por isso ele é chamado de peripatético, que significa aquele que ensina andando. E por causa desta valorização de Aristóteles no que diz respeito ao conhecimento produzido pelos sentidos, Aristóteles é um grande ícone, um grande referencial das chamadas ciências particulares, ou seja, das ciências, não é? A gente pode até
eu uso essas imagens, minha querida ou meu querido, para que elas facilitem a sua visualização, tá bom? Significa que elas sintetizem ou mesmo que resumam de modo muito perfeito a teoria, mas para visualizar um pouco mais, eu costumo usar uma imagem que é a seguinte: Platão, por ter uma leitura, uma interpretação mais idealista, metafísica das coisas, Platão é uma espécie de símbolo para o filósofo. Aristóteles, por chamar a atenção, por valorizar mais o conhecimento sensível, o colocar a mão na massa, o fazer a experiência, ele é um bom ícone, um bom símbolo para o cientista, tá bom? Só para a gente conseguindo aí fazer estas visualizações, tá legal? Cara, foi muito bom falar com você através desta videoaula. Espero que agora você já se sinta aí, de certa forma, motivado a iniciar os seus estudos sobre Aristóteles, tá bom? Um grande abraço, a gente continua juntos, fique bem, tá legal? Tudo de bom!